numa folha qualquer eu desenho. Que isso? Ensaio, hein? Ensaio. Pensando o quê? Toquinho. Ah, eu gosto de toquinho. Gosta de toquinho? Gosto. Gosta? Bem legal. Bastante? Pra você. Pega esse toquinho e retira da mesa. Olá! Olá! Tornou-se realidade. A Fundação Ulisses Guimarães Nacional apresenta A formação política para a juventude. O curso tratará sobre as teorias políticas clássica, moderna e contemporânea. Os conceitos de poder, cidadania, Estado e democracia. Participação, movimentos, políticas públicas. Vamos descobrir qual a cara da juventude brasileira. Nós estaremos juntos durante 9 encontros. Esse telejornal vai guiá-lo pelo conteúdo programático do curso. Inicia agora o Jornal Formação. Em nossa grade de programação, apresentaremos comerciais. São momentos para você curtir um som. Refletir sobre algumas temáticas e apreciar as 7 belas artes: pintura, escultura, poesia, música, teatro, dança e cinema através de imagens. Teremos muitos questionamentos a fazer. Serão abordadas diversas temáticas dentro do contexto da juventude. Precisaremos de ajuda, de doutores no assunto, pessoas com experiência teórica e prática. Para isso, professores, repórteres e comentaristas, alguns bem inusitados, serão convidados a participar de cada edição do Jornal Formação. Conheça agora algumas destas personalidades. Ho! 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 Hi! Eu sou Thomas Robs. Prego que Deus é muito ocupado para cuidar dos homens. Umidade relativa do ar em 60%. Chove na segunda. Com a ideia da poder passando da pai para a filha e de alguma forma criando regra costumeira. Adivinha quem defendeu ele? Morte aos tiranos! Gritaram eles. Ele diz que um governante pode fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Discordo dos meus amigos no que diz respeito à condição natural dos homens. A cara não tem características diferenciadas. Sacou? Absoluto, absolutista. Democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Com mudanças gradativas e avanços sociais, liberdade de ir e vir e voar. Você conhece o Marcos e a Liara? Não. Eles também fazem parte da nossa grade de programação. Estarão conosco durante a minissérie Formação. Por quê? Porque eles são jovens, porque querem fazer a diferença. E muitas vezes, assim como nós, não sabem como. Vamos acompanhar o dia a dia deles e juntos vamos aprender. Apresentamos então Marcos e Liara da minissérie Formação. Oi, meu nome é Liara, eu tenho 20 anos, curso Economia, moro sozinha, vim do interior, pago aluguel e sou participativa. Oi, meu nome é Marcos, eu tenho 24 anos, estudo administração de empresas, sou da capital e estou à procura de um estágio. O que isso significa é que eu participo de tudo para depois não reclamar. Eu ajudo a construir, eu faço parte. Moro com meu pai, curto música, cinema, viagens. Eu não acredito muito na política e nada nos políticos. Acredito que somente as pessoas atuantes nas decisões poderão mudar a realidade em que vivemos. Eu acho que não preciso fazer muito barulho para reivindicar. Para mim, quem domina é quem está ou detém o poder. É quem decide as coisas a seu bel prazer. Acredito que quem cala consente. Eu me envolvo e defendo o que eu acho que é correto. Eu não me envolvo com política, nem sou contra quem faz isso, mas eu tenho mais o que fazer. Participação, partidos políticos, para mim não serve. E até hoje, ninguém me provou o contrário. Acredito que temos o dever de fazer valer os nossos direitos. E para mim, todos deveriam pensar assim.
Oi, eu sou o Marcos. Eu sou a Liara. Estaremos junto a você na formação política para a juventude. Nos veremos durante 9 aulas. Até lá! E os professores desse curso, quem são? Os melhores. O pós-doutor pela Yale University e pela Chicago University, Ricardo Paes de Barros. O doutor em Filosofia do Direito, o terceiro deputado federal mais votado com 39 publicações, Gabriel Chalita. O historiador e ex-presidente do Conselho Nacional de Juventude, Danilo Moreira. O doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Stumpf Gonzalez. O pós-doutor pela Kent University, Álvaro Felipe da Rocha. Pós-graduado em Gestão e Tutoria em AD e cientista político, Romi Kras. O pós-graduado em Direito do Estado e diretor de Juventude do Governo de São Paulo, Leandro Matsumota. O pós-graduado em História Antiga e Medieval e assessor da Secretaria Nacional de Juventude, Márcio Carvalho. E o pesquisador em Gestão de Pessoas, o conferencista, autor de 15 publicações, Joel Maciel. Essa formação é dividida em 2 módulos. Módulo 1. Compreendendo o processo político. Política, poder, cidadania, Estado e democracia. Módulo 2. Juventude em movimento. Participação, organização e mobilização, movimentos de juventude, políticas públicas, liderança e noções gerais sobre o Estatuto da Juventude. Essas informações você encontra no www.educaçãoliberta.org.br, o site da Formação Política para a Juventude. Vamos para a nossa primeira pausa, comerciais, e já voltamos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Lembre-se, peça ao seu mediador o seu login e senha e acesse o ambiente virtual do programa EAD. E não esqueça de atualizar a sua fotinho lá. Voltamos! Ágora era como os gregos chamavam as praças públicas, local onde os cidadãos se reuniam para as discussões políticas, um espaço de cidadania. E nós também temos a nossa Ágora. Reunimos jovens de diversos estados para questionar e colocar em pauta as suas principais dúvidas. E você acompanha como foi esse encontro ao longo de todo o curso. Direto para Ágora. O currículo é longo. Doutor em Filosofia do Direito, Comunicação e Semiótica, é o terceiro deputado federal mais votado do Brasil, com 560 mil votos. Nosso convidado é Gabriel Chalita. Chalita, estima-se que no país hoje vivem mais de 52 milhões de jovens, de 15 a 29 anos. Essa população é uma população extremamente influente nas outras faixas etárias e classes sociais as mais variadas. E, ao mesmo tempo, a gente nota que a participação política, popular e social dessas pessoas, às vezes, não está à altura do potencial delas. Quer dizer, a contribuição que a juventude brasileira poderia dar para a melhoria do Brasil poderia ser muito mais elevada. Eu te pergunto, qual é essa importância dessa participação dos jovens no processo político nacional? Olha, essa é uma pergunta ótima, porque quando a gente reflete sobre democracia, talvez para nós do Ocidente, o primeiro grande estudo da democracia tenha ocorrido na Grécia. E Sócrates, quando começa a tentar inverter um pouco a lógica da participação do cidadão, né, na Ágora, que era a praça de Atenas, ele chama o jovem, ele chama a juventude para que participasse desse processo. Mesmo olhando a Grécia, todo o preconceito que a Grécia tinha com os escravos, com as mulheres, mas ali está o berço daquele sentido de que o povo deveria governar a sua própria cidade.
Antes da primeira aula, precisamos de uma prévia sobre quem é a juventude brasileira. É o PhD Ricardo Paes de Barros, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quem abre a discussão em entrevista ao Jornal Formação. O Brasil nunca teve tantos jovens, que não é tão surpreendente, porque a população brasileira está crescendo. O interessante é o seguinte, o Brasil nunca terá tantos jovens, porque as gerações que vêm para trás são muito menores. A geração jovem atual nascia 3,5 milhões por ano. Atualmente nasce 3 milhões. Essa geração, a juventude no Brasil nunca representou um contingente tão grande, nunca irá mais representar um contingente tão grande, e daí a importância dessa juventude, né? Essa juventude hoje, quando estiver na fase adulta, ela terá a menor taxa de dependência do Brasil do passado e do futuro. Quer dizer, no passado, os trabalhadores eles tinham muito dependentes no passado por causa das crianças. Essa juventude, quando chegar na fase adulta, vai ter pouco idoso e pouca criança. A taxa de fecundidade caiu enormemente. Depois que essa juventude nasceu, a taxa de mortalidade, a taxa de fecundidade caiu depois que essa juventude nasceu. Caiu dramaticamente, quase que a metade em 20 anos. E a taxa de mortalidade caiu 10%, 15%. Quando essa juventude chegar na fase adulta, ela, a situação vai ser a melhor situação, vamos dizer, econômica para o Brasil, porque ele vai ter poucas crianças, poucos idosos, portanto, uma razão de dependência baixa e um contingente muito grande. Só se esses jovens chegarem lá e não tiverem emprego, a grande vantagem desse período vai ser que você vai poder fazer imensos investimentos. Você vai ter uma força de trabalho gigantesca, você vai produzir um monte de coisa, você não vai precisar gastar tanto nem em construir escola, nem com a saúde da população, nem a saúde nem a previdência da população idosa, porque você vai ter poucos. E então vai ser um período onde você teria que poupar muito e construir uma tremenda infraestrutura para o país. O grande problema da juventude é que hoje, apesar de tudo, nós temos uma parcela grande da juventude que não tem as oportunidades que a gente gostaria que tivesse, tá certo? Então faltam oportunidades e as que tem são desigualmente distribuídas. Então nós temos desigualdade de oportunidades e nós temos falta de oportunidades para todos. Então, juventude na área rural tem trabalho, mas tem dificuldade de fazer educação técnica. A juventude nas favelas das grandes capitais até tem acesso a alguma educação, nem sempre de boa qualidade, mas tem muito mais dificuldade de conseguir trabalho, né? O que tem na área rural não tem na área urbana, e tem muito mais insegurança, são problemas diferentes. Mas, então, um ponto é cuidar bastante da existência de oportunidades e da igualdade de oportunidades. E a outra coisa, que não é menos importante, é ajudar esses jovens a tomarem as melhores decisões possíveis. Todo mundo quer ter uma juventude longa, né? E uma das características importantes, por exemplo, dos jovens mais pobres, e principalmente dos jovens de favela, é o encurtamento da juventude. O jovem na favela, ele tem filho mais cedo, ele sai de casa mais cedo, ele começa a trabalhar mais cedo, ele sai da escola mais cedo. Ou seja, na verdade, tudo aquilo que se associa a um período de juventude mais longo, né, é que você vai se casar mais tarde, você vai ter filho mais tarde, você vai ficar na escola durante um período mais longo, você vai entrar no mercado de trabalho mais tarde. E o que você tem que ver em que medida essas decisões, na verdade, foram decisões por falta de oportunidade ou por decisões que não foram tão adequadamente escolhidas assim, entendeu? Essa foi a aula inaugural da Formação Política para a Juventude da Fundação Ulisses Guimarães. Sejam bem-vindos a mais esse curso. Nos veremos novamente na primeira aula. Tchau! O Pedrão estava atrás de ti. Pedrão?
Pedrão, 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 Pedrão. Não conheço nenhum Pedrão, Pedrão. É, mas ele tava. Pedrão. Te apresento. Pedrão. Ai, Toquinho, Pedrão. que ridículo. Caiu, feito um patinho, amarelinho. Toquinho foi muito melhor. Ah, por favor, Pedrão foi muito melhor. Toquinho, Toquinho. Fica com teu Toquinho. O que tá querendo dizer?